Muito bem, meus irmãos, nós temos refletido sobre a obra missionária, temos pensado sobre a nossa vocação, né, sobre a necessidade de sermos missionais no nosso dia a dia, né? E eu queria hoje ler com os irmãos um texto lá do Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Uma passagem que nem sempre a gente lê, mas que me falou muito ao coração. Nós temos aí o nosso plano de leitura anual, um dos livros que nós estamos lendo na atualidade é segundo livro dos Reis, e ao ler esse texto eu fui muito impactado sobre a questão da nossa missão, da missão que nós recebemos como homens e mulheres que fomos alcançados pela graça do Senhor. Nós temos uma boa notícia para proclamar, né? E essa boa notícia, como foi bem colocado aqui já nessa manhã, ela só vai ser proclamada se nós estivermos impactados por ela, se nós formos de fato atraídos por essa realidade que nós recebemos em Cristo Jesus, né? Quanto mais maravilhados nós somos e estamos com a graça salvadora, mais nós somos motivados a compartilhar e falar para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Então nós vamos ler esse texto, é um texto um pouco longo, eu vou ler alguns versículos, e à medida que formos falando, nós vamos aí expor esse capítulo de número 7, segundo Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos sírios, né, dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com os cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém? Eu recomendo que os irmãos com calma façam essa leitura durante a tarde ainda e reflitam ainda mais na palavra do Senhor. O engajamento da missão como resultado da redenção. Só quem é apaixonado por aquilo que Cristo fez e é consciente do tamanho dessa graça, tem prazer e alegria de falar do Evangelho de Jesus.
Há uma frase no Novo Testamento que me marca muito: a quem muito se perdoa, muito se ama. Amém? Que coisa linda! Só poderia vir dos lábios de Jesus. Quem muito se perdoa, muito se ama. Enquanto nós não temos uma visão clara de quem nós éramos, do que Cristo fez, de quem nós somos agora, do que Ele espera da nossa vida, irmãos, a inércia é uma realidade. Isso é preocupante, né? Porque, como nós ouvimos nessa manhã, a quantidade de igreja que nós temos no Brasil, no nosso município, né, já era para ter mudado isso de cabeça para baixo. Mas será que é o Evangelho de fato de Jesus que tem sido proclamado, o Evangelho genuíno do Senhor? Nós vamos olhar para essa passagem que está lá no Antigo Testamento e nós vamos fazer uma conexão com o nosso tempo, com aquilo que Cristo fez na nossa vida e com o nosso chamado também, em nome de Jesus. Nós estamos aqui por volta do ano 850 até 800 antes de Cristo, e quem está aqui como profeta nessa época é o profeta Eliseu. Ele é sucessor de Elias. E o quadro que está aqui nessa passagem é um cenário realmente de desespero, um cenário de morte, de fome, de incapacidade. Se nós olharmos o texto e o contexto, nós vamos encontrar nos versículos anteriores ao que nós lemos, no finalzinho do capítulo 6, nós temos aqui duas mulheres desesperadas. No texto que lemos, nós encontramos 4 leprosos. Nós temos nesse contexto um rei completamente desorientado e um profeta ameaçado de morte. Olha o caos. 2 mulheres desesperadas, uma teve que cozinhar o seu filho por causa do tempo de fome, e no dia seguinte a outra foi reivindicar o filho da outra, ela não aceita, aí vem o desespero, o rei fica desesperado, ameaça o profeta. Né? Se você olhar o capítulo 6, o verso 28, contudo ele perguntou qual é o problema, o rei está perguntando, e ele pergunta, qual é o problema? E aí, irmãos, a mulher vai explicar, ela respondeu, 6:28, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Olha que tempo terrível, olha que caos social, espiritual. Então, o rei ouviu essas palavras, verso 30, rasgou as suas vestes, o rei está desorientado. Ou seja, não vai vir do trono humano a solução para essa situação. E ele começa a se humilhar, diz o verso 30, que ele está usando roupas de saco por baixo, né? Era como o povo de Israel demonstrava humilhação, e ele ameaça o profeta. Ele disse no verso 31, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Então nós temos 2 mulheres desesperadas, temos um rei desorientado, um profeta ameaçado e 4 leprosos. Esse é o contexto, né? Agora, irmãos, é nesse caos que Deus vai operar maravilhas. É no meio do caos, é no meio da desesperança, é no meio da adversidade, é no meio da incapacidade que a glória de Deus se manifesta. Esse é um retrato do Evangelho. E eu quero então pensar sobre isso. Nessa passagem nós temos 3 realidades que se aplicam muito bem à nossa realidade como igreja. Porque o que é a igreja? Como é composta a igreja? A igreja é composta de homens e mulheres que viviam no caos, que viviam no desespero, mas que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. E após conhecermos essa graça maravilhosa, nós somos desafiados a falar dessas boas notícias, em nome do Senhor Jesus. Então, nessa passagem, nós vemos quem éramos, o que Cristo fez por nós, e quem nós somos agora, e a missão que nós recebemos da parte de Deus. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para a nossa condição, fazendo um paralelo com aquilo que nós encontramos aqui nesse texto.
Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Um cenário de morte. O cenário dessa passagem é marcado por morte, fome, desespero. E aqui, irmãos, nós temos um prato cheio para angústia, para falta de expectativa, porque ninguém pode fazer nada. As mães estão perdidas, o rei está desorientado, os leprosos já estão ameaçados de morte. Não há nada que possa ser feito. É fome. A morte é uma questão de tempo. A palavra desses leprosos é: nós vamos ficar esperando a morte porque ela já está no nosso caminho. O salário do pecado é a morte, todos pecaram, é inevitável. A vida de alguém fora de Jesus, sem uma aliança com Cristo, é uma vida marcada pela morte. Morte na Bíblia é separação. O nosso maior problema não é financeiro, o nosso maior problema é o pecado. Nascemos separados de Deus, e se não acontecer nada entre o nosso nascimento e a nossa partida desse mundo, essa separação será eterna. Os leprosos estão dizendo: nós estamos diante da morte, nós estamos olhando no rosto dela. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós formos até o acampamento dos sírios, há uma possibilidade deles serem graciosos conosco. E é nesse tempo de caos que Eliseu profetizou abundância. Olha o que ele diz no versículo 1: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada serão vendidas. Eliseu está profetizando abundância no meio do caos, num tempo de morte, num tempo de adversidade. A graça de Deus opera na nossa desgraça. A graça de Deus opera no nosso caos, na nossa angústia, na nossa falta de capacidade. Deus promete algo que só Ele pode fazer, mais ninguém, homem nenhum. O capitão da guarda diz assim, o oficial do rei, no versículo 2, disse a Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Poderão reviver esses ossos? Essas famílias podem ser restauradas pela graça de Deus? Esses casamentos podem ser restaurados? Esses filhos podem ser libertos? Eliseu diz para ele o seguinte: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. No final do capítulo, esse homem morre pisoteado. O perigo da incredulidade. O perigo de nós não crermos naquilo que Cristo fez e naquilo que Deus pode fazer. Olhando para esse caos, nós nos lembramos das circunstâncias em que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor. A Bíblia diz que nós andávamos separados de Deus, mortos em delitos e pecados. Fazíamos a nossa vontade, a vontade da carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. Atraímos a ira de Deus, como os demais, né? A gente não estava sozinho, não, ainda tinha os demais, as nossas companhias, por onde nós andávamos. Mas o versículo 4 de Efésios 2 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. É no meio do caos que Deus opera a vida, a abundância. Vida abundante que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Paulo, escrevendo a Tito, diz que nós éramos odiosos, odiávamos uns aos outros, estávamos mortos, mas o Senhor soprou o Espírito de vida sobre nós, nos lavou com um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, no meio do caos que a gente vivia. Que angústia, irmãos. Eu me lembro da minha juventude, eu torcia para chegar o sábado,
para poder sair. E quando chovia, às vezes eu abria minha boca para blasfemar e Deus estava me livrando talvez até da morte. Porque o homem sem Jesus, ele vai vivendo assim, né? De eventos. Ele vai vivendo de momentos de alegria. Mas o vazio é do tamanho de Deus. Até que no caos a graça soprou na minha vida e na minha casa. E na sua também não foi diferente. A solução para o povo de Israel nos dias de Eliseu, e também a nossa situação, não vinha deles, não partia deles. A solução vinha do alto. O rei não podia fazer nada, o profeta não podia fazer nada. Mas há um Deus que opera no meio do caos. Então a primeira realidade que nós vemos aqui era a condição, o problema daquela época. Fome, desespero, angústia, morte, lepra, incapacidade. Que bela figura da nossa condição pecaminosa. Nascemos em pecado. Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Há uma inclinação, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, há um desejo. Jesus diz, do coração do homem procedem os maus desígnios, avareza, adultério, idolatria, ciúme, ira, discórdia, inveja, maledicência, está tudo lá dentro. E aí, irmãos, se não houver uma obra sobrenatural, vai morrer desse jeito. Vai morrer desse jeito. Aquela história, né? Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Gabriela. Né? Realmente, irmão, se não houver uma intervenção divina, nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. É a tendência natural do pecado. Ele vai criando raízes, tentáculos. O pecado cobra um preço muito mais caro que você está disposto a pagar. Ele vem com uma bela imagem e termina num túmulo. Ele é suave no começo. Ele não vem logo com aquela carranca. Né? Ele vem suavemente, mas destrói. E aí, irmãos, eu quero avançar agora para uma segunda realidade. A gloriosa e única obra de Deus. Se Deus não faz isso aqui, mais ninguém pode fazer. E o que Deus fez, irmãos? Versículo 5. Lembra que os leprosos estão aqui naquele dilema. Se nós ficarmos aqui, a morte é certa. Vamos tentar a sorte. Vamos até o arraial dos Sírios, ver o que aconteceu lá, se eles podem nos atender. E o que eles enxergam? Verso 5 ao verso 7. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. E por que não havia ninguém ali, irmãos? Verso 6. Pois o Senhor, guarde isso, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. O rei de Israel não tinha dinheiro para comprar um pedaço de pão. Quanto mais contratar exércitos, aliados. O que aconteceu foi que Deus fez ouvir o ruído de um grande exército. Os sírios ficaram apavorados. Gente, vamos embora daqui, vamos salvar a nossa vida. Versículo 7, então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Os israelitas não moveram um dedo. Não moveram um dedo. Os sírios fugiram porque Deus realizou toda a obra, aleluia. Era a ação do Senhor dos Exércitos. Eles ouviram ruídos, eles ouviram marcha de soldados, eles ouviram cavalos, eles ouviram tudo que tinham que ouvir. Os judeus não moveram um dedo. Essa é uma bela figura do Evangelho. Amém, querido?
Vencemos o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o pecado e as suas consequências, a condenação, a separação de Deus, mas vencemos não pela nossa força, não pelo nosso mérito, mas Cristo venceu em nosso lugar. E nele nós somos mais que vencedores. O Evangelho é uma notícia. Essa é a boa notícia. Amém, querido? O Evangelho é essa notícia. O exército de Israel venceu sem lutar. Ah, irmãos, como nós gostaríamos de dizer, não, nós participamos, nós ajudamos a Deus. Não, foi tudo obra do Senhor, não de obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Como é que a gente estava? Com medo, desesperado, ameaçado, leproso, com fome, sem recurso, mas a graça de Deus se manifestou salvadora. Aleluia! Ele morreu em nosso lugar. A nossa redenção foi realizada por Deus sem a nossa participação. Dorme com um barulho desse. Literalmente um barulho, né? Mas assim, a gente não fez nada? Não, foi Ele que fez tudo. Porque nós estávamos mortos, escravizados num poço de lama, cada vez afundando mais, mas Ele nos tirou do poço e colocou nossos pés na rocha. A rocha é Cristo. Somente em Cristo nós estamos seguros. Existem as falsas esperanças desse mundo, né, irmãos? Falsas esperanças. As pessoas acham que elas estão seguras. Eu me lembro de uma ilustração, de uma mensagem do Timothy Keller, que me falou muito ao coração. Ele falou que um lenhador, ele foi contratado para derrubar um bosque. Ali ia ter uma construção, e ele então foi chamado para começar a derrubar algumas árvores. Só que ele percebeu que em cima de uma árvore, uma mãe pássaro estava colocando um ninho. E ele sabia que aquela árvore ia ser destruída. E ele então não derrubou aquela árvore no primeiro momento, para poupar aquela mãe e o ninho que ela estava construindo. E então o lenhador bateu com o lado assim do machado, com força, e começou a balançar a árvore, e a mãe pássaro se sentiu desconfortável e voou. Só que ela foi para outra árvore ao lado, uma segunda árvore. E tenta fazer a mesma coisa. E o lenhador percebeu, e ele também começou a chacoalhar a árvore, para que ela saísse dali. Ela não entendeu nada, mas saiu e foi para a terceira árvore. E na terceira árvore aconteceu a mesma coisa. Ele batendo com o lado do machado, deve estar falando assim, esse homem deve estar louco, né? Não me deixa em paz. Até que ela voou e levou o seu ninho para uma rocha bem alta. Sabe, irmãos, essas árvores são aquilo que o mundo apresenta como segurança para nós, mas tudo vai cair, tudo vai ruir. Nós só estamos firmes na rocha que é Cristo. É nele que nós estamos seguros. Louvado seja o nome do Senhor. Não depende de nós, é a obra de Deus, é a glória de Deus na salvação. Efésios 1:7 nos diz isso. A nossa redenção foi realizada por Deus sem a nossa participação. Veja o que diz Efésios 1:7. Já vamos voltar para o texto de Reis. Efésios capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus diz, nele, vejam, nele, em Jesus, temos a redenção. A redenção é o preço pago para libertar um escravo do cativeiro. Ele está escravo, ele só sai se alguém pagar por ele. Ele não se autoliberta. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Esse foi o preço que Deus pagou para salvar a minha vida e a sua. Redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com o quê, meus irmãos? De acordo com as riquezas da sua graça. Estava lendo um livretinho essa semana, Para a Sua Alegria, do John Piper, e ele foi comentar exatamente esse versículo 7 de Efésios 1, ele diz o seguinte,
Existe apenas uma explicação para o sacrifício de Deus em nosso favor, e não se encontra em nós: a riqueza da sua graça, isto é, de Deus. A única explicação não se encontra em nós, para a nossa redenção. Paulo está dizendo, ele fez isso de acordo com as riquezas da sua graça. Louvado seja Deus. O que nós estamos vendo aqui nesse texto é exatamente isso. É um cenário de morte, é um cenário de desespero. Ninguém pode fazer nada, mas Deus faz tudo. Os sírios ouviram o ruído de um grande exército. Os sírios ouviram um ruído de um exército chegando, mas não havia exército nenhum. E aí, a palavra diz, o Senhor tinha feito, verso 6, segundo Reis 7, os arameus ouviram o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a vida, eles fugiram. Louvado seja o nome do Senhor. Ao sermos alvos dessa graça inexplicável, nós somos desafiados a anunciar essas boas novas àqueles que ainda não conheceram. E eu quero então passar para o último momento dessa passagem, para o último tópico aqui. Primeiro nós vimos a nossa condição, depois nós vimos o que Deus fez, e agora o desafio que nós temos de levar essa mensagem, de levar o pão para outros mendigos que estavam vivendo como nós, mendigando nesse mundo. Versículo 8 ao 10, nós temos aqui o desafio de anunciar as boas novas. Lembram, os leprosos estão ali. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. O que é que eles fizeram? Comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. No primeiro momento, irmãos, a gente pensa, isso aqui é natural, né? O sujeito está cheio de fome. Ele entra, tem comida aqui, tem ali, igual quando a gente vai para essas festas, né? Que levam a gente, tem mesa para tudo que é lado, né? Você come que você nunca viu na sua vida, só ouvia falar, né? E aí você fica desesperado, tanta coisa, o que eu faço? E eles então têm essa atitude, no primeiro momento, podemos dizer assim, egoístas, né? Pensaram somente nele, resolveram o seu problema. Por um lado era até natural, estavam com fome, num cenário de morte, viram toda aquela abundância. Mas aí vem um pensamento muito interessante, versículo 9. Eu queria que nessa manhã nós saíssemos daqui com esse mesmo sentimento. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Por quê? Porque este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Aleluia! Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo. Conte tudo. Lembra do gadareno? Vai para a tua casa e anuncia como o Senhor teve misericórdia da tua vida. Lembra de onde você veio. Lembra daquelas prisões, daqueles grilhões, como é que você era aprisionado por Satanás. Você agora está livre. Os homens da cidade olharam para ele e viram-no assentado, vestido em perfeito juízo. Deixa eu entrar nesse barco aí, Senhor. Vou inteirar o 13º, né? O sonho de todo brasileiro é o 13º, né, Giovana? Vou inteirar o 13º aí. Se alguém falhar, né, podemos conjecturar. Se Judas der um mole, eu entro. Não. Jesus falou assim: vai para a tua casa. Agora, irmãos, imagine o gadareno chegando em casa, o ex-endemoniado, que andava de dia e de noite, andava nos sepulcros, se cortando, se matando, sem dignidade, pelado, nu, andando por esse mundo afora. Imagina os filhos olhando para o meu pai chegando em casa. O meu pai é livre, é um novo homem agora. O meu pai está vestido. O meu pai não é mais a vergonha da cidade. Ele agora é o homem de Deus. A minha mãe agora é uma mulher de Deus. Aleluia.
Nós somos criados agora, nós vamos ser criados no Evangelho, agora nós temos esperança para essa vida e para a vida que há de vir, porque o Evangelho fez isso conosco, não fomos nós, veio de Deus, é dom de Deus. O gadareno estava amarrado, preso, Jesus atravessou o mar, enfrentou uma tempestade para libertá-lo. Como é que a glória da salvação está no homem, gente? Como é que eu posso ter participado de algo que só Deus poderia fazer? Os sírios ouviram um grande exército, mas não tem exército nenhum, é a glória de Deus. É a glória de Deus na face de Jesus Cristo, isso é o Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. O que a gente faz agora? A gente vai ficar comendo, desfrutando das riquezas, sim, nos alimentando, mas nós não podemos nos calar, disseram os leprosos. É dia de boa nova, é dia de boa notícia. Nós queremos que a cidade toda desfrute daquilo que nós desfrutamos no Senhor. Aleluia. Eu digo, irmãos, se isso não motiva, se o Evangelho não nos motiva a evangelizar, nada mais vai fazer isso. Se o Evangelho não nos motiva a contribuir, nada mais vai fazer isso. Quando Paulo vai falar sobre contribuição, segundo os Coríntios 8 e 9, ele diz assim: vocês conhecem a graça de Deus? A graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que por sua pobreza enriquecesse a muitos. Quando Paulo vai falar sobre contribuição, ele usa o Evangelho para motivar a igreja. Ele fala assim, inclusive, não estou nem dando uma ordem, estou trazendo vocês uma reflexão. Conheceis a graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre, que abriu mão de tudo, porque conheceu a verdadeira riqueza, que é abençoar pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ficaram maravilhados com os despojos que desfrutaram e encontraram. Era algo natural, porque eles estavam carentes de tudo. Mas o chamado de Deus moveu o coração daqueles homens. Eles disseram, nós não podemos ficar calados. Versículo 9. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar. Irmãos, vamos sair daqui para contar tudo aquilo que Cristo fez e continua fazendo na minha e na sua vida. Foi isso que ele disse. Façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que eu tenho dito para vocês, o que eu tenho operado na vida de vocês. Em nome de Jesus. O chamado de Deus para o seu povo não é para dentro. Nós temos uma missão interna da edificação, sim, mas a missão da evangelização, de fazer discípulos, está lá fora, de alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Essa é a vocação do povo de Deus. Deus chama Abraão e fala, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não é, o povo de Deus não tem uma vocação egoísta. Quando o povo de Deus começa a caminhar no egoísmo, voltado para si mesmo, alguma coisa ruim acontece, irmão. Há um desconforto, há uma falta de paz. É nesse sentido que eu estou falando que coisas ruins acontecem. Em Atos 9:31 diz assim, a igreja tinha paz por toda a Galiléia, Samaria, porque ela estava obedecendo a Deus. O crente só tem paz quando ele obedece a Deus. Um crente perturbado, você pode ter certeza, ele está em desobediência à vontade de Deus. Tudo está ruim para ele. O culto é ruim, a escola dominical é ruim, o culto da noite é péssimo, evangelizar é ruim, ele está fora de contexto. Ele está desconectado. Porque existe o Evangelho e os resultados do Evangelho. O Evangelho é aquilo que Cristo fez. Os resultados é obediência, consagração, testemunho. Louvado seja Deus. Fomos chamados para fora. No livro Vocacionados, do Ronaldo Lidório, ele vai falar sobre essa questão do testemunho. Ele diz, cada caminhada é única. E a sua rede de relacionamentos é singular. Vejam, cada um de nós tem uma rede singular de relacionamentos. Que privilégio de darmos testemunho. Ninguém tem os mesmos amigos e passará pelos mesmos lugares que você.
E é na trajetória da sua vida que Deus deseja que você o sirva. Não é preciso ser chamado ao pastorado ou enviado como missionário para que isso aconteça. Não é preciso ter títulos ou posição de liderança em alguma igreja. O sinal de que Deus tem um propósito para a sua vida é tê-lo redimido em Cristo Jesus. Se você ama e segue a Cristo, portanto, você é um vocacionado para os propósitos de Deus. A prova que Deus quer usar você é que Ele salvou você. É isso que Ele está dizendo. Ou seja, o engajamento na missão é resultado da nossa redenção. Os leprosos abriram a sua boca porque eles estavam maravilhados com aquilo que Deus fez. Se você está maravilhado com aquilo que Deus fez na sua vida, eu tenho certeza que você vai dizer como eles: nós não podemos ficar calados. Pedro e João disseram isso em Atos 4. Foram ameaçados, mas eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós vimos ele sangrar na cruz, nós vimos que ele foi sepultado, nós o vimos ressurreto dentre os mortos. Nós recebemos a unção do seu Espírito, nós não podemos ficar calados. Louvado seja Deus. Duas aplicações nós vamos orar, queridos. A primeira delas: qual é o grau de admiração que você tem pela obra da redenção realizada por Deus em seu favor? Esse é o ponto. A quem muito se perdoa, muito se ama. Quando aqueles homens olharam para aquela situação, o caos que viviam, a ameaça da morte, a proximidade da morte, viram a glória de Deus, eles disseram: nós não podemos ficar calados, esse é dia de boa nova. Esse é dia de boa nova. Nós não podemos ficar calados. Como a atitude generosa dos leprosos pode motivar o seu coração a compartilhar as boas novas? Só Cristo pode fazer isso. Só consciente do tamanho daquilo que Ele fez. Ele nos libertou do império das trevas, quebrou o cativeiro do pecado, Ele nos reconciliou com o Pai, Ele fez de nós agora seus filhos amados, Ele nos redimiu, Ele nos selou. A pergunta é: como não ser testemunha de Jesus? Como não abrir a boca quando nós olhamos para o tamanho da graça de Deus na minha e na sua vida? Amém, querido? Que você seja motivado, que nós sejamos impulsionados como igreja a falar desse amor maravilhoso. Assim como aqueles homens que viram que o que aconteceu não veio deles, não veio do rei, não veio do exército do Egito, não veio de ninguém, veio do Senhor. E o Senhor os encontrou no estado de morte e mudou a sorte deles. E por isso, eles disseram: esse dia é de boa nova e nós não podemos ficar calados, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez nessa manhã há pessoas nesse lugar que precisam tomar a decisão mais importante da sua vida: receber pela fé. A igreja está orando, por favor. Receber pela fé o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Essa é a decisão mais importante. Reconhecer o que Cristo fez no seu lugar. E quem sabe hoje, aqui nessa manhã, alguém vai tomar essa decisão, vai dizer: Senhor, eu recebo, eu creio que a salvação é um dom de Deus. Como aconteceu em Israel nos dias de Eliseu. O povo desfrutou de uma grande abundância sem ter movido um dedo. Porque Deus agiu, assim acontece no Evangelho. Nós só podemos ser salvos por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. E nós só podemos receber e nos alegrar pela fé. Se alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida hoje a Cristo, eu recebo o Senhor pela fé, eu creio que a minha salvação foi conquistada por Jesus, não é conquistada pelo meu esforço, mas por aquilo que Cristo fez em meu lugar. Se você deseja hoje entregar a sua vida ao Senhor, queria que você ficasse em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se hoje você teve uma compreensão do Evangelho e gostaria de receber a Cristo pela fé, onde você está? Quero orar por você agora. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Ou erga uma de suas mãos
Nós vamos orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Muito bem, querido. Eu queria que você ficasse de pé agora, como igreja, e nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Você é uma testemunha de Jesus. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã com o coração aquecido, movido, motivado a testemunhar. Esse é dia de boa nova. Nós não podemos nos calar. Você quer dizer isso ao Senhor aí no seu lugar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, diga: Senhor, eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Tamanha graça que visitou a minha vida, tamanha graça que tem mudado a minha história, eu não posso me calar. Me usa, Senhor. Peça ao Senhor que nessa semana você seja uma testemunha viva, que possa marcar vidas, que possa abençoar pessoas. Que Deus te dê sabedoria, graça, discernimento, orientação, autoridade para falar desse Evangelho, para mostrar esse Evangelho com palavras e obras. A Bíblia diz que Jesus era poderoso em palavras e obras, Moisés também. Deus quer a sua igreja pregando e vivendo, demonstrando, em nome de Jesus. Coloque a sua vida na mão de Deus. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Nós estamos como aqueles 4 leprosos. Estávamos mortos, Senhor. Não tínhamos nenhuma perspectiva, mas o Senhor operou algo maravilhoso, incontestável, inconfundível, inigualável. E agora, Senhor, nós estamos maravilhados. Esse é dia de boa notícia, Senhor. A boa nova. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo pagou a nossa dívida. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz, integralmente, diz a tua palavra. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o Senhor nos chama a falar dessa verdade, a compartilhar, ó Deus, a testemunhar, a proclamar, a viver e a demonstrar que Jesus é o Senhor. Santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, estando pronto para responder à esperança que há em vocês. Abençoa a tua igreja, usa o teu povo, Senhor. Usa as nossas vidas, essa nova semana que se inicia, como testemunhas, ó Pai. Queremos ver vidas sendo alcançadas, tocadas pela tua graça, libertas pelo teu poder. Usa cada um de nós para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.